Você falou que briga do Bolsonaro com o STF é teatro? Você falou isso? Acho que foi o Metrópolis que disse que você falou isso. Olha, por que eu disse isso? Porque eu acho esquisito algumas coisas, né? Vai para o microfone, sobe no palanque, fala, toca fogo no povo, para o povo ir para a rua. Foi para a rua em 7 de setembro, vai para a rua agora em 7 de setembro, é um direito constitucional, mas depois é cartinha para cá, cartinha para lá, sabe? Fica estranho, entendeu? Eu acho um pouco estranho. E eu também acho estranho o fato dele estar atrapalhando a minha corrida pelo Senado. Porque não é que ele está apoiando Pontes, ele está me atrapalhando. Hoje, o candidato do Lula, que é o Márcio França, que tem como suplente o presidente do PSOL, aparece com 30% das intenções de voto. Quando ele lança o astronauta, sabendo que eu era candidata e que eu tenho toda a capacidade para enfrentar os desmandos do Supremo, ele está deliberadamente me atrapalhando e ajudando o Márcio França, que jamais vai enfrentar o Supremo. E o próprio astronauta não tem personalidade para isso, né? A gente vê a maneira como ele se manifesta, as questões que ele abraça, são todas na área dele. Ele não fala de outras pautas, ele não fala das pautas do Senado. E nem faz críticas ao Supremo, porque não é da formação dele, entendeu? Quando o Bolsonaro vem com essa candidatura só para me atrapalhar, para mim fica ainda mais claro que esse conflito é fake. É para poder botar fogo na torcida, é para poder deixar as pessoas sempre atiçadas, é para poder ter um discurso. Então, foi nesse sentido que eu fiz esse comentário. Você chegou a conversar com ele, Janaína? Pedir apoio? Pedir apoio, não, mas eu conversei com ele, houve uma intermediação, primeiro feita pela Carla Zambelli, depois pelo Tarciso, mas, assim, eles vinham muito no sentido de pedir para eu desistir, tá? Eu não pedi para ele me apoiar, eu pedi para ele não me atrapalhar. Isso eu pedi para ele, mas ele decidiu me atrapalhar. É direito dele, é da democracia, entendeu? Eu nunca pedi para ele me apoiar, ele não tem nenhum dever de me apoiar, mas, assim, eu acho muito estranho alguém que diz que tem tantos problemas com o Supremo atrapalhar a única candidata que tem base teórica para enfrentar os desmandos do Supremo. É estranho mesmo. E eu vejo o Girão sofrendo lá, gritando sozinho, sendo ignorado, e ninguém O faz Girão nada. é espetacular. Antônia, se você for eleita, entendeu? Vá no gabinete dele, sente com esse homem é espetacular, um homem sério. Ô, Janaína, o Podemos, na época, me rondou um pouquinho também. Eu fui lá conversar com ele, né? Porque ele é do Podemos e tal. E o Girão é super sensato, é um produtor de cinema também. A gente fala muito sobre cinema, a gente se fala muito. Levei ele no talk show da Antônia. Eu acho o Girão um homem fantástico, a gente conversa bastante. E eu fico querendo ajudar, porque eu vejo ele gritando sozinho, parece que é a única pessoa que teme o Supremo e que quer fazer com que a coisa aconteça mesmo, mas eu vejo ele só, né, numa briga solitária, não vejo ninguém ajudando o Girão. Olha, ele é um homem, e é interessante porque eu fui participar de uma audiência pública com ele e a gente teve a oportunidade de pegar um voo juntos. E as pessoas o reconhecem muito, gostam muito dele, ele é parado, o pessoal pede para fotografar. Então, assim, acho até que esse homem tem potencial no futuro de ser um presidente nesse país, né? Porque ele abraça causas justas, causas nobres, ele é ponderado, sabe? Eu acho que é um grande quadro na política brasileira. Ah, que bom, porque a gente precisa ver luz no fim do túnel lá na frente, né? Para não aparecer nenhum aventureiro. Você concorda comigo quando eu me dirigi a essas duas, uma como completamente despreparada e a outra não sendo honesta na maioria das suas colocações? Ou você acha que foi Não, assim, por exemplo, da senadora Simone, eu divergi muito dela, do procedimento dela, do que ela falou ali na CPI da Covid, entendeu?
Então, eu divergi muito dela, porque eu não consigo entender que as mortes poderiam ser atribuídas ao presidente. As mortes foram causadas pela doença, uma doença que acometeu uma infinidade de pessoas no mundo inteiro. Então, eu não gostei da condução da senadora ali na CPI da Covid. Mas ela é uma mulher de formação consistente, não tem nenhum caso de escândalo na vida dela, acho que é uma senadora séria, entendeu? Então, não acho que seja desonesta. Eu não concordei com a atuação dela na CPI, né? E falei isso para ela. Falei porque eu não falo nada pelas costas. Com relação à senadora Soraya, lá atrás, quando eu ainda estava no PSL, ela era presidente do PSL Mulher, eu conversei bastante com ela me convidou a participar ali do PSL Mulher com ela, eu expliquei para ela que eu não gostava de vida partidária e não gosto. Então, assim, não tenho queixa dela, mas eu acho prematuro, porque ela está ali no primeiro mandato, infelizmente, o União Brasil, apesar de ser um partido grande, eu acho que se perdeu um pouco, né? Poderia ter colaborado muito para construir aí um canal, uma via, mas se perdeu um pouco, entendeu? Então, assim, Luciano Bivar se lançou, não tinha chance. Aí, de certa forma, impôs para a Soraya, né, essa candidatura. E eu acho que quando ela se submete a uma imposição, eu acho que acaba se apequenando, né? Posso estar com o olhar equivocado, tá? Posso estar sendo injusta. Mas, com relação a Simone, eu acho que ela está sendo, assim, corajosa, porque teve todo um movimento no partido dela tomar as porradas no início, desculpa o termo, e depois se retirar para o Temer ocupar o lugar dela nessa candidatura. Existia todo um trabalho para o Temer ser ovacionado e tomar o lugar da Simone no último momento. E ela se impôs dentro do próprio partido, que é um partido bem machista, sabe? Um partido de coronéis, né? Então, eu acho que isso, mesmo eu divergindo dela em vários pontos, né? Eu acho que isso é louvável, que é importante isso para a gente, que é mulher, que está na política também sendo massacrada, sendo pisada, entendeu? Eu acho que a candidatura dela é pedagógica. Eu não entendi essa coisa dela pedir para o TSE tirar a propaganda da primeira-dama, que estava falando que levou água para o sertão, falando de melhoria para a mulher sertaneja, e ela foi pedir para tirar a propaganda. Eu não entendi isso. Você, como advogada... É por causa do tempo, Antônia. A legislação eleitoral ela é cheia de regrinhas. Algumas são boas, outras são muito chatinhas, mas existe um limite de tempo para o apoiador participar do programa de um candidato. A primeira-dama não é candidata, ela entra no programa do presidente como apoiadora. Então, ela não pode ficar mais, se eu não estou equivocada, de 25%. Eu acho que é essa a parte do programa. E ela estava ficando muito mais do que isso. Então, foi uma queixa técnica que a Simone levou para o TSE. Por exemplo, você deve ter visto uma notícia de que o Márcio França me ofereceu tempo de TV. Você viu essa notícia? E eu não entendi. Você falou, não, eu não quero. Você não quis por quê? Porque é jogada dele de marketing. A legislação eleitoral proíbe que um concorrente participe do programa do seu opositor. É proibido. E ele fez isso por quê? Você acha que ele fez isso? Você acha que ele fez isso para quê? Com que intuito? Eu acho que foi maldade. Foi maldade, porque ele fez uma jogada de marketing, ele saiu como legal, como bonzinho. Eu, na condição de uma advogada, né, não tenho como dizer que eu não sei que isso é proibido. Então, eu recusei, falei, inclusive, por ser opositora, não posso participar. E aí ficou numa situação de eu, por um lado, reclamar de não ter tempo de TV e, por outro, parecer metida e pedante ao recusar. Mas foi uma recusa jurídica. Ele sabe que eu não posso participar do programa dele. Inclusive, quando ele foi candidato a prefeito, ele ofereceu tempo de TV para a Marina Elô, para sair por cima, e o próprio Tribunal Regional Eleitoral falou que não podia. Aí, para não pegar mal, ele pegou uma cartinha dela e leu a cartinha no horário eleitoral,
onde ela, inclusive, diz que ser opositor não é ser inimigo. Desculpa, eu não sou amiga, né? Eu não quero a minha cadeira, a única cadeira do Senado de São Paulo, na mão da esquerda. Quando ele brigou aqui pelo governo em 2018, ele bateu no peito que ele não era esquerdista, que ele não era petista, fez a campanha em cima disso. E agora é Lula daqui, é Lula de lá, entendeu? Que brincadeira é essa? Eu não quero. Agora eu vou lá fazer uso do tempo dele para ter que falar. Desculpe, eu sou opositora declarada, a legislação não permite. A legislação permite que apoiadores participem num tempo limitado. Entendeu? Eu sou opositora aberta, declarada. Nada do que a esquerda prega eu quero para o meu país, eu não quero no Senado. Entendi.